A paz do Senhor amado, a paz do Senhor amada, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso plano de batalha para a oração. Você que está chegando agora, nós estamos aqui fazendo um curso de oração inspirados neste livro, que é o livro dos irmãos Kendi, que eles ensinam a batalharmos em oração. Então, como eu recebi muitos pedidos, bem, eu quero aprender a orar, me ensina a orar. Nós estamos fazendo esse curso, ele é gratuito. Como que funciona esse curso? Eu pego a leitura do capítulo deste livro, faço a leitura integral do capítulo para você. Depois eu falo aquilo que o Espírito Santo ministra ao meu coração, eu trago para vocês. E no final do vídeo eu deixo um exercício prático. Então você que está chegando agora, que quer fazer esse curso gratuito, lembra? Gratuito. É só você voltar lá no vídeo 1 desta playlist e começa no vídeo 1. Você vai ter todas as orientações para você aprender a orar, exercícios práticos, palavra inspirada que o Senhor trabalhou grandemente nesse curso. Então volta lá no vídeo número 1 e faz. E você que chegou até aqui, parabéns, parabéns, porque esse é o vídeo de número 44. Já são 44 vídeos ensinando a orar. Amém? E nesse vídeo de hoje, nós já vamos passar para versículos estratégicos de oração, que são as munições. Nós já estamos no finalzinho aqui, ó, nós já estamos terminando esse curso. Nós já estamos nas munições. Nós já passamos por toda a preparação, pela convocação, já passamos por tudo e agora nós estamos recebendo as munições. O que são as munições? São versículos estratégicos para você orar de forma definida, de forma prática, de forma que você atinja o seu alvo e que a sua oração fique específica. Assim você chega rapidamente ao propósito que deseja o seu coração. Amém? Você vai entender quando Deus te responde. Olha, eu orei especificamente por isso. Deus me respondeu e a minha fé se fortaleceu. Amém? No vídeo passado, no vídeo de número 43, eu ensinei os maridos a orarem por si mesmo e pelas suas esposas. Então ficou maravilhoso aquele trabalho. Eu achei assim tremendo que o Espírito Santo trabalhou ali naquele vídeo. Então são versículos estratégicos para que os maridos orem por si mesmos e pelas suas esposas. No vídeo de hoje, vão ser versículos estratégicos para você, esposa, orar por si mesma e orar pelo seu marido. Amém? Então, se você precisa orar pelo seu marido, se você conhece alguém que precisa orar pelo relacionamento, pelo casamento, pelo esposo, envie esses vídeos para eles. Vão ser munições, ajudas muito importantes. Por quê? Porque a nossa batalha é espiritual. Então nós temos que trabalhar de forma espiritual, nós temos que batalhar de forma espiritual. E usando o quê? A nossa arma de ataque poderosíssima. Para que eu use essa arma de ataque, eu preciso conhecê-la. Por isso que hoje nós vamos falar 15 passagens da palavra do Senhor. Acho que são mais de 15, porque tem umas passagens aqui que tem mais de uma. Então, 15 ou mais passagens para que você possa batalhar pela sua vida e pela vida do seu marido. Amém? Então, nós vamos já começar aqui. Como que eu vou fazer? Eu falo para você a passagem, leio com você. Nas primeiras eu vou ler com você, depois eu vou deixando as passagens. E você vai tirar um tempo no seu quarto. Seu exercício vai ser esse. Tirar um tempo, entre para o seu quarto e faça essas orações. Faça oração agora junto comigo, mas não deixe de orar. Faça depois, se precisar, volta o vídeo, faça de novo. Anote essas referências e batalhe com essas referências pela sua vida e pela vida do seu esposo. Amém? Então vamos começar? Primeiro você vai orar para quê? Para que você ame a Deus com todo o coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com toda a tua força. Então você vai pedir a Deus para que você ame-o. Então eu tenho trabalhado muito isso em mim também. No início, quando eu comecei a carreira com o Senhor,
Eu falo, como que eu vou amar a Deus se eu não o conheço? Como amar alguém que você não conhece? Então o Senhor falou isso no meu coração, como você vai me amar se você não me conhece? Então eu comecei a buscar conhecer o Senhor. E essa oração, ela pode ser a mais importante da sua vida. Por quê? Porque se você não conhecer a Deus, como que você vai ter comunhão? Como que você vai ter relacionamento com Ele? Como que você vai ver a Deus se você não conhece? Então, quando Deus fala, a gente não conhece, você não escuta a voz. Pode escutar a voz, mas você não entende que é Ele. Então, é necessário que nós conheçamos a Deus. E ali em Mateus, no capítulo 22, do versículo 37 até o versículo 40. Então, você tem sua Bíblia aí agora? Abre junto comigo. Vamos abrir a Bíblia. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O capítulo 22. Vamos buscar o capítulo 22. Você vai vendo, tem o capítulo 1, o 2, o 3. Você vai seguindo, ó, até encontrar o capítulo 22. Ai, eu até passei. 22. Capítulo 22, o versículo 37 até o versículo 40. Nós vamos orar o versículo 37 até o versículo 40. Amém? E essa oração para quê? Para que você conheça a Deus. Mas nós não estamos orando por nós e pelo nosso marido? Então nós vamos orar também para que o nosso marido conheça a Deus. Para que o nosso marido ame a Deus com toda a força, com todo entendimento. Que ele ame o Senhor. Porque é um homem que ama a Deus. Ele é um homem que respeita a esposa. Ele é um homem que trata com carinho. Ele é um homem que não trai. Ele é um homem que ama como Cristo amou a igreja. Olha que marido maravilhoso. Então, a gente começa com essa oração que pode ser a mais importante, né? Então, do versículo 37 até o versículo 40. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, todo o Velho Testamento se baseia nesses dois mandamentos, não é isso? Então, que mandamento é esse? Amar o Senhor e amar o próximo. Então, vamos orar esta palavra? Você pode orar assim: Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu me coloco diante do Senhor. E eu oro pela minha vida, para que eu ame o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha mente. Eu peço também, Senhor, que o meu marido ame o Senhor com todo o coração dele, com toda a alma, com toda a mente, com toda a força. Que nós sejamos um casal, Senhor, que amemos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E eu peço também, meu Pai, que nós amemos uns aos outros, que nós amemos as pessoas que o Senhor colocar à nossa volta, que eu ame o meu marido e que ele me ame, que nós nos respeitemos, que nós sejamos íntegros um para com o outro. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém? Amém. Então, essa é a primeira munição. Então você recebe aqui uma arma muito poderosa para você usar em prol da sua vida e da vida do seu esposo. E com isso, do casamento de vocês. Porque se você ama o Senhor, você é uma esposa que vai cuidar do seu marido. Você é uma esposa que vai cuidar da sua casa, dos seus filhos. Se o seu marido ama o Senhor, ele vai cuidar de você e dos seus filhos. Ele vai cuidar de toda a sua casa. Ele vai ter vocês em alta posição na vida dele. Porque o homem que ama a Deus, ele ama as pessoas à sua volta. Amém? Então olha que arma poderosa que nós temos aqui. Para que a gente use contra o quê? Contra toda a potestade.
A potestade que quer desviar o nosso marido da nossa casa. Quer desviar o pai dos nossos filhos dos nossos filhos. Então nós temos que nos levantar. E hoje, isso aqui é o quê? Versículo estratégico para você batalhar pela vida do seu marido e pela sua própria vida. Amém? Muito bem, esse é o primeiro. O segundo, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 15. E o segundo diz assim: caminhar em integridade, cumprir suas promessas e honrar seus compromissos. Então nós temos como base aqui o Salmo 15 e temos também o Salmo 112 do versículo 1 ao 9. Medita no Salmo 15 e eu vou abrir para nós aqui meditarmos juntas o Salmo 112 do 1 ao 9. Vamos lá. Salmos. Os Salmos, ele está basicamente no meio da Bíblia. Ó, 112. Do versículo 1 até o versículo 9. Então vamos lá. Ele diz assim: aleluia, feliz aquele que teme a Deus o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Você pode orar: Senhor, eu peço ao Senhor que eu seja uma pessoa que teme o Senhor. Eu peço ao Senhor que o meu marido seja um homem que teme o Senhor, um homem que obedece os seus mandamentos. Pai querido, eu quero obedecer também os seus mandamentos. Me ajude a obedecer os teus mandamentos. Escreve os teus mandamentos no meu coração. Escreve os teus mandamentos no coração do meu marido. Você está fazendo o quê? Você está orando. Você está usando a munição que Deus deixou para nós. Esse é só o versículo 1. Versículo 2. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Oh, aleluia, Pai querido, que os nossos filhos sejam homens poderosos, sejam abençoados, Pai querido. Eu coloco os meus filhos diante do Senhor. Eu coloco, Senhor, os filhos do meu marido diante do Senhor. Que eles sejam abençoados. Que eles sejam, Senhor, poderosos onde eles estiverem. Que nós, Senhor, tenhamos o melhor da terra. Que nós sejamos abençoadores. E aí seu coração vai se soltando. E você vai trazendo palavras de bênção. E você começa a declarar e a proclamar na sua oração a palavra, e ela sai da sua boca como um fogo que queima todo o mal que tem lutado contra a sua vida. Esse é o versículo 2. Versículo 3. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem sucedido. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que na nossa casa, que na casa do meu marido, que na nossa casa, eu e meu marido sejamos ricos, tenhamos muitas bênçãos, Pai querido, sejamos bem-sucedidos. Pai, faz do meu marido um homem bem-sucedido. Pai querido, tudo que o meu marido trabalhar, por onde ele for, onde ele colocar a mão, que ele seja um homem bem-sucedido. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, me abençoa, que eu seja também bem-sucedida. Tudo que eu colocar nas mãos, que o Senhor possa abençoar e seja bem-sucedido. E aí você vai orando e vai trazendo aquilo. O Senhor Espírito Santo vai te inspirando e vai trazendo as palavras em cima do que está escrito. Que a palavra ela vai sendo vivificada diante de você. Versículo 4. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Pai amado, a tua palavra diz que a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, bondosos e honestos. Então, Pai, faz de nós pessoas corretas, bondosas e honestas. Faz do meu marido um homem correto, Pai. Se ele já for correto, obrigada, Senhor, porque o meu marido é um homem correto. Então, eu creio, Senhor, que a luz do Senhor brilha para ele. Faz do meu marido um homem bondoso, honesto. Se ele já for, agradece.
e ora por você, Senhor, que eu seja bondosa, correta e honesta, que tudo que eu fizer, Senhor, seja com bondade, que eu seja boa para as pessoas, que eu seja uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa, Senhor, que eu seja uma boa profissional, que a luz do Senhor brilhe, que ilumine os meus caminhos, ilumine os caminhos do meu marido. E aí você vai orando e trazendo tudo que está na palavra para a sua vida, em bênção para a sua casa, para o seu marido. Amém? Versículo 4. Agora o versículo 5. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. É meio que completando já o 4 aqui, né? Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, que o meu marido seja um homem generoso, que eu seja uma pessoa generosa, que nós possamos, Senhor, estender a mão para abençoar as pessoas, porque a Tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Então, Pai, nos coloque em uma posição onde nós possamos ajudar pessoas de forma generosa, que nós não sejamos pessoas que retenhamos a nossa mão, mas que nós sejamos pessoas que possamos abrir a mão, abençoando aqueles que estão à nossa volta e aqueles que o Senhor trouxer até nós. Então, Pai, abençoa o meu marido, que ele seja generoso. Abençoa a minha vida, que eu seja generosa. Que nós sejamos honestos nos nossos negócios. Que nós não retenhamos aquilo que não é nosso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Versículo 6. Deixa eu ver, acho que é até o 9 que a gente colocou aqui. É, até o 9. O 6. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Esse aqui é o 6 e o 7. Quem é correto, ou 6, nunca fracassará. É uma promessa. Se você é correto, o Senhor não vai te deixar fracassar. Pensa nessa promessa. Coloca ela como real na sua vida. Decreta ela na sua vida. Será lembrado para sempre. Senhor, que o meu marido nunca fracasse, Senhor. Que o meu marido seja sempre correto. Pai querido, que eu nunca fracasse, que tudo que nós façamos dê certo, Pai, que nós sejamos corretos, que nós sejamos justos, que nós sejamos honestos, Pai. Versículo 7. Que nós não fiquemos com medo de más notícias. Senhor, que nós não fiquemos colocando obstáculos nos nossos próprios negócios. Que nós não nos acovardemos por medo de coisas dar errado. Mas que nós tenhamos ousadia do Senhor, sabendo que tudo que nós vamos fazer vai dar certo. Porque nós vamos trabalhar de forma correta. Que o meu marido tenha esse entendimento. Que eu tenha esse entendimento. No nome do Senhor Jesus. Porque a nossa fé, Senhor, ela é forte, porque nós confiamos no Senhor. Então que nós não sejamos covardes, que nós não sejamos pessoas temerosas, mas que nós tenhamos fé, que nós tenhamos confiança que o Senhor que é conosco, que o Senhor que está conosco é maior do que qualquer coisa que possa vir contra nós. Amém? E lembra, sempre orando em nome de Jesus. A palavra é bem clara sobre isso. Orar em nome de Jesus. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus mesmo fala, orar em nome dele. Para que quando a gente pede em nome dele, ele recebe. E ele nos atende. Então, versículo 8. Ele não fica preocupado nem com medo. Ele tem clareza do que os seus inimigos serão derrotados. O 9. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Amém? Tá vendo que é tudo completando uma palavra, vai completando a outra que vai trazendo? Então você vai trazer essa oração para o seu marido. Senhor, que o meu marido não fique preocupado, que o meu marido não fique com medo, que o meu marido tenha certeza, Senhor, que os inimigos dele serão derrotados.
A gente sabe que os nossos inimigos não são pessoas. Nós entendemos que os nossos inimigos são potestades. E todos eles estão derrotados no nome do Senhor Jesus. Senhor, que eu não fique com medo, nem preocupada, nem com medo de inimigo, mas que eu seja corajosa, destemida em Ti, Senhor. Versículo 9. Que nós possamos, Senhor, abençoar a vida daqueles que precisam. Senhor, que nós possamos abençoar com bondade para sempre. Pai querido, que nós sejamos poderosos e respeitados na terra e onde o Senhor nos colocar. Mas que não haja soberba em nós, Senhor. Mas que seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Olha, oramos mais uma palavra. Esse Salmo 112, versículo do 1 ao 9. O que você está fazendo aqui? Você está orando a palavra pela sua vida e pela vida do seu marido. Olha como é forte. Então essa é uma grande munição que o Senhor deixa para nós. Amém? O 3, você vai orar, amar você incondicionalmente e permanecer fiel. Então, Senhor, que eu possa amar o meu marido de uma forma incondicional, que nós sejamos fiéis um para com o outro. E aí tem lá 1 Coríntios 7, do 1 ao 5, o Efésios 5, do 25 até o 33. Então vamos abrir uma dessas passagens? Eu vou deixar aqui e você anota, chega em casa, quando você estiver tirar aquele tempo seu com Deus, fecha a sua porta, pega esses versículos, pega essas passagens, medita, ore essas passagens. 1 Coríntios 7, vamos lá no Coríntios, é lá mais pro final. 1 Coríntios, no capítulo 7. O Coríntios é depois de Romanos. No capítulo 7, de 1 ao 5. Eu falei para se for de 1 ao 15, é de 1 ao 5. E o Efésios, capítulo 5, do 25 ao 33. Então vamos lá. 1 Coríntios 7, do versículo 1 até o 5. Diz assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher deve também cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicarem à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então aqui Paulo está falando da importância do relacionamento sexual entre o casal. Eu, esposa, não mando no meu corpo, meu marido não manda no corpo dele. Nós não devemos negar um ao outro. Para quê? Para que o inimigo não use isso para trazer tentações, por exemplo, para o meu marido. Imagina se eu fico muito tempo, deixo o meu marido ali, não dou carinho para ele, não cuido dele, e o inimigo envia outras pessoas de má índole, pessoas usadas pelo inimigo, para fazer o quê? O meu marido cair em tentação e adulterar. Ou o contrário, né? Então é necessário que eu, como esposa, ore nesse sentido. E aqui está falando: amar você incondicionalmente e permanecer fiel. Senhor, pela tua palavra, onde Paulo diz ali que eu não devo me negar ao meu marido, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja no meu relacionamento sexual com o meu marido. Que o Senhor não deixe que a chama do desejo em nós se apague. Que nós tenhamos desejo um pelo outro.
Que, Senhor, nós sejamos um casal de relacionamento sexual saudável. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, o meu marido diante do Senhor. Que os olhos dele, Senhor, estejam em mim. Que eu não perca a graça na frente do meu marido, à frente do meu marido. Que ele olhe para mim com amor. Senhor, que ele olhe para mim com desejo. E assim também eu peço, Senhor, para mim, que o nosso desejo um pelo outro não se apague. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos um casal de relacionamento sexual saudável, Pai querido. Que sejamos fiéis um ao outro. Senhor, que o inimigo não possa, Senhor, colocar o meu marido em uma situação onde ele vá cometer adultério contra mim. Que o meu marido seja forte. Que o meu marido não caia em tentação, Senhor. Mas que o Senhor o livre do mal. Assim também eu peço para a minha vida que eu não entre em tentação, mas que eu seja livre do mal. Que nós sejamos um casal fiel um para o outro incondicionalmente. Em nome de Jesus. Amém? Então aqui, olha, terceira. Vamos ver a quarta. A quarta munição. Ser paciente, bondoso, tardio em ofender-se, rápido em perdoar. Referências: Efésios capítulo 4, versículo 32. Tiago 1, versículo 19. Então você vai, daqui para frente eu vou só comentar, vou deixar as referências e você vai tirar um tempo no seu quarto, pegar essas referências e meditar nessas referências. Então nessas referências você vai orar para o seu marido ser paciente, para que você também seja paciente, para que seu marido seja bondoso, seja tardio em ofender-se e rápido em perdoar. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o meu marido seja paciente comigo, Senhor, com as pessoas. Que meu marido seja bondoso comigo, Senhor, com as pessoas. Senhor, que o meu marido seja tardio em ofender-se, Senhor. Que o meu marido seja rápido em perdoar, seja rápido em arrepender-se, Senhor. E eu também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim você vai colocando, você vai lembrando de momentos em que seu marido ficou ofendido, ou você ficou ofendida, e que às vezes precisa pedir perdão, que você se levante e peça perdão para o seu marido, e que você possa orar, pedir a Deus para quebrantar o coração dele, para ele te pedir perdão, se for o caso. Amém? Então você, como esposa, você vai entender o quê? Que a sua batalha, você ganha ela nos joelhos. Não adianta você ficar discutindo com o seu marido, brigando com o seu marido, só vai trazer um clima desagradável para sua casa. Mas se você dobra os seus joelhos e coloca na presença do Pai, o mundo espiritual, ele gira em torno de você e o Senhor tira todo o mal, todo espírito maligno que trabalha para dividir você e seu marido, ele cai por terra. Então essa é munição muito forte. Munição para quê, Meir? Para que você possa usar a palavra como arma de ataque e destruir fortalezas que possam estar entre você e seu marido, que possa estar na vida do seu marido, que possa estar na sua vida. Amém? Então eu vou deixar mais munições. Lembrando que estão todas aqui as munições. Já passei aqui para o meu caderno e já estou passando para vocês, amém? Então, olha, lembra que eu falei que eu leio todo o capítulo? É o que eu estou fazendo aqui agora, mas já ministrando e já deixando os exercícios. Por quê? Porque os capítulos de explicações, eles já terminaram. Nós estamos passando agora para a prática, as munições. Tá bom? 5. Você vai orar para quê? Não distrair-se ou acovardar-se na passividade, mas abraçar a responsabilidade. Então, lá em Neemias, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14, é a palavra, é a munição para que você possa orar nesse sentido. Para não distrair-se ou acovardar-se, ou seja, o quê? Tomar as rédeas da sua responsabilidade. Então você vai orar para que o seu marido seja um homem responsável,
Não uma pessoa que fica procrastinando, não uma pessoa que fica deixando para depois, não uma pessoa que fica correndo das suas responsabilidades, mas uma pessoa que pega a sua responsabilidade na mão e ser responsável. Então você vai orar por você, para que você seja responsável por aquilo que é realmente da sua responsabilidade. Não ficar pegando peso, carregando peso, colocando peso sobre os outros, não. Mas arcando com aquilo que é sua responsabilidade. Assim também você vai orar nesse sentido pelo seu marido. Amém? 6. Tornar-se um trabalhador responsável que sustenta fielmente a sua esposa e filhos. Provérbios 6, do 6 ao 11, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São as referências para você orar nesse sentido. Para que seu marido seja um provedor. Para que você seja uma ajudadora. Para que você seja uma estrutura, uma coluna para o seu marido. E seu marido seja uma cobertura para você. Pai amado, eu oro agora pelo meu marido. Para que ele seja o provedor da nossa casa. Para que ele, Senhor, pegue essa responsabilidade, não seja um fardo para ele, mas que ele seja feliz com essa responsabilidade. Pai querido, que eu seja, Senhor, uma coluna para o meu marido, que nós possamos apoiar um ao outro em trazer o sustento para a nossa casa. Eu entendo, Senhor, que os tempos de hoje as coisas mudaram muito. Então que nós tenhamos esse entendimento, que nós colaboremos um com o outro, que nós sejamos, Senhor, um pelo outro nesta casa, que os nossos filhos não passem necessidade de nada, Senhor, mas que haja provisão no nosso lar, que haja, Senhor, um levantar de um homem provedor na minha casa, em nome de Jesus, amém? Mais uma munição. Outra munição. Ser rodeado de amigos sábios e evitar amigos tolos, porque a gente sabe que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então, a referência para nós, Provérbios 13, 20, 1 Coríntios 15, 33. Anotem para vocês orarem todo dia. Pega cada dia uma munição dessa e ora cada dia uma munição dessa. Tem oração para 15 dias aqui, né? Então, você vai orar para quê? Para que o seu marido, ele tenha amigos sábios e não amigos tolos. Porque aquele amigo que é distorcido, ele leva a pessoa para o buraco. Ele corrompe os bons costumes daquela pessoa. Então você vai colocar o seu marido, as amizades do seu marido diante do Senhor. Você vai pedir por amigos sábios, amigos que têm o coração de Jesus, amigos que têm temor do Senhor, amigos que levem meu marido para lugares agradáveis a Deus, amigos que não tirem o meu marido da minha casa, amigos que não distorçam o que é direito. Assim também você vai pedir para você que você tenha amigas que elevem o seu padrão de pensamento a Deus e temor do Senhor a Deus, que te ajudem a ir para a casa do Senhor, que te ajudem a estudar a palavra. Não amigas que vão te dar má conselhos, amigas que vão fofocar, amigas que vão trazer discórdia para dentro da sua casa, como diz o outro, amigas da onça, né? Esses não, você vai orar para que o Senhor tire essas pessoas da convivência de vocês e tragam amigos verdadeiros, amigos fiéis. Existem amigos que tenham temor do Senhor, amigos que vão ajudar vocês a estudar a palavra de Deus, amigos que vão elevar a vida de vocês, não pessoas que vão jogar por vocês para baixo. Amém? Essa também é uma munição. A 8ª, usar o bom senso, buscar justiça, amar a misericórdia e andar com Deus em humildade. Isso. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Então você vai orar pelo seu marido para que ele seja uma pessoa que tenha bom senso, para que seu marido use de bom senso, para que ele tenha equilíbrio, para que ele pense com clareza. Assim também você vai orar para você, para que você consiga pensar com clareza. Buscar justiça,
para que vocês amem a misericórdia, para que vocês andem com Deus em humildade. Senhor, que a arrogância não me domine. Senhor, que a soberba não me domine, mas que eu seja humilde. Que o meu marido seja uma pessoa humilde, que o meu marido ande em humildade. Não seja arrogante, não seja soberbo, para que nós amemos a justiça, para que nós sejamos justos nas nossas tomadas de decisões. E aí você vai orando segundo o que a palavra está te instruindo aqui. O 9. Depender da sabedoria e da força que vem de Deus e não de si mesmo. Aqui é uma munição que vai trazer o quê? Descanso para a sua vida. Provérbios 3, capítulo 3, o versículo 5 e 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu vejo que eu anotei tão pequenininho. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Para que você aprenda a depender de Deus, da força, da soberania, do poder, da capacidade. Que você coloque a sua confiança nisso e não na sua própria força, na sua própria capacidade. Esses são versículos que vai trazer descanso. Senhor amado, que o meu marido descanse no Senhor. Que ele não se turbe do próprio pensamento. Que ele não pense mais além e aquém de si mesmo, Senhor. Mas que a nossa força, a nossa confiança estejam no Senhor. Senhor, que a nossa força e a nossa confiança não esteja em nós mesmos. Porque nós sabemos que somos falhos. Nós sabemos, Senhor, que nós podemos cair no meio do caminho se estivermos firmados em nós. Mas nós sabemos que nós seremos invencíveis se estivermos firmados na sua força, na capacidade do Senhor. E aí você vai trazendo aquilo que o Senhor vai te iluminando. A palavra, ela vai sendo vivificada dentro de você. O Espírito Santo vai te ensinando a orar na hora. Então você medita nessas palavras, medita nessa munição e você vai entender o quão forte, o quão eficaz as suas orações vão se tornando. Amém? 10. Fazer escolhas com base no temor de Deus e não de homens. Isso aqui é muito importante. Salmo 34, Provérbios 9, versículo 10. Provérbios 29, versículo 25. Para que vocês não fiquem preocupados em agradar a homens, mas que vocês se preocupem em agradar a Deus. Que a tomada de posição de vocês não seja para agradar pessoas, mas seja para agradar a Deus. Ou seja, fazer o que é correto. Basear a vida de vocês na verdade. Andar em retidão. Então você vai orar, Senhor, que a nossa mente esteja, Senhor, guardada em Ti. E fazer aquilo que é correto para o Senhor. E não preocupados com o que as pessoas acham, trazendo peso para a nossa vida, não, Senhor. Mas que nós sejamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, Senhor, que aquele que ouve as Tuas palavras e a obedece é como um homem que constrói a casa dele na rocha. Que nós sejamos como esse homem, Senhor. Que o meu marido seja como esse homem. Que eu seja, Senhor, uma esposa para esse homem. Em nome de Jesus. E você vai orando. Você vai trazendo. Tudo que o Espírito Santo vai trazendo ao seu coração, mediante o que você leu nesses versículos, nessas passagens, você tem toda a autoridade de trazer para dentro da sua casa e da sua vida, de colocar, de proclamar, de decretar. Isso aqui é promessa de Deus, isso aqui é a arma espiritual. Gente, não é uma conversinha, isso é uma arma espiritual. Esta palavra, ela é poderosa, ela age em um lugar que o meu olho não vê, mas que Deus vê. É no mundo espiritual. Amém? Então, quando você declara, quando você ora, quando você clama ao Senhor, você está dizendo para Deus, Senhor, sem o Senhor eu não dou conta. A minha força não vai. E aí Deus fala, mas a minha vai. E aí Ele te fortalece, Ele te revigora, Ele traz
clareza para os pensamentos do seu marido. Ele limpa o seu casamento. E você começa a ter um relacionamento agradável com seu esposo. O seu esposo com você. Amém? É assim que você vai batalhar. Não adianta você ficar falando na mente do seu esposo. Às vezes vai até afugentar. Mas quando você mostra o exemplo de uma mulher que ora, de uma mulher que busca, de uma mulher que teme o Senhor, você vai deixar nos comentários para mim os seus testemunhos. Eu tenho certeza. Você virá aqui nesse vídeo e vai falar: Meire, eu fiz aquilo que você falou. E Deus trabalhou na vida do meu marido. Deus transformou o meu marido. Deus transformou a minha vida. Por quê? Porque eu me arrependi dos meus pecados e me voltei para Deus. Eu não fiquei querendo fazer com a minha força, porque eu entendi que eu não sou capaz. Mas eu me virei para o Senhor e Ele atendeu e me livrou de todas as minhas aflições. Amém? Então eu falei aqui eu falei o 10, agora o 11. Tornar-se um forte líder espiritual com coragem, sabedoria e convicção. Então Josué capítulo 1, do versículo 1 até o 10, Josué 24, 15. Anota para você estudar essas passagens. Todos os dias você pode fazer um. Pega o 1, faz o dia, o 2 do outro dia. E todos os dias você ora. É rapidinho, você consegue fazer essas orações. E você vai estar batalhando pela sua vida, pela vida de seu marido, pela sua casa, pelos seus filhos. Que nada melhor do que ter um pai amoroso para os nossos filhos, não é verdade? Então aqui está falando para o marido tornar-se um forte líder espiritual, com coragem, sabedoria e convicção. O nosso marido, ele é a cobertura espiritual da nossa casa. Ele é o cabeça da nossa casa. O marido, ele é o cabeça da esposa. Então, quando você orar para ele: Pai, que meu marido seja um forte líder. Então, que ele entenda o papel de homem dele dentro dessa casa. Que ele entenda, Senhor, que ele é um líder espiritual e que ele tem a autoridade no mundo espiritual para nos cobrir a sua vida, a vida do seu filho, né? Que ele tome essa posição e que você, como esposa, ore para que você também entenda isso. Muitas vezes a mulher não entende que o marido é que é o cabeça. Às vezes ela pensa: mas ele vai mandar em mim. Não é questão de mandar, é questão de ter autoridade. Se você submete ou não a essa autoridade do seu marido. Às vezes o seu marido não coloca a autoridade dele, porque muitas vezes a mulher não permite. Às vezes a mulher pensa: vai mandar em mim. Não tem a ver com mandar ou deixar de mandar. Tem a ver com ter autoridade. Tem a ver com se submeter a isso ou não. Submeter você faz se você quiser ou não. Porque se fosse obrigada, era uma coisa obrigada, ninguém quer, nem Deus. Deus não nos submete a Ele. Nós é que nos submetemos a Ele, de livre e espontânea vontade. O Senhor Jesus, Ele veio para aqueles que querem, aqueles que se entregam, aqueles que desejam. Aqueles que não querem, que não desejam, fiquem onde desejam. Por isso é importante que nós, mulheres, entendamos isso. Que o homem, ele é, no mundo espiritual, ele é o líder da casa. Ele é o cabeça da casa. Ele é a maior autoridade espiritual da casa. Quando esse papel é invertido, a casa fica toda bagunçada. Amém? Então nós, como mulheres, temos que entender isso. Somos mulheres valorosas. Somos auxiliadoras. Olha como somos importantes. O Espírito Santo, ele veio como auxiliador. A mulher veio como auxiliadora do homem. Olha como Deus nos coloca, gente. Não tem nada a ver de ficar debaixo de pé de homem massacrar. Não é nada a ver com isso. O que tem a ver é com a autoridade. Quando eu me submeto, quando eu me coloco em submissão àquela autoridade que o Senhor colocou sobre mim, eu sou abençoada. Meu marido é abençoado. E tudo em harmonia, em paz, em amor. Nada de agressividade,
nada à força, é tudo por livre e espontânea vontade. Amém? Então é importante que a gente ore pelo marido assim, que o meu marido seja realmente o líder espiritual desta casa, que meu marido seja a cobertura, que meu marido seja o cabeça, que eu entenda isso, Senhor, e que eu seja a auxiliadora dele, que eu seja uma estrutura para ele, não que eu fique condenando. Ore para você também, amém? O 12, libertar-se de toda a escravidão, mau hábito ou vício que o aprisiona. Isso é para ele e é para você. Então, João capítulo 8, versículo 31 e versículo 36. Romanos 6, do 1 ao 19. Então, João capítulo 8, versículo 31 e o 36. E Romanos 6, do 1 ao 9. Então, são as referências que você pode meditar na hora de fazer oração. E para quê? Para que o Senhor liberte o seu marido de toda escravidão, do vício, de maus hábitos que aprisionam, tanto ele quanto você. Então você vai pedir: Senhor, nos liberta disso, seja o que for, problema que você tiver em casa. Se o seu marido tem problema com vício com álcool, cigarros, drogas, vício de pornografia, que é terrível, traz muita maldição para dentro do lar. Então a esposa pode orar e quebrar isso na vida de marido. Orar por você também, se você tem algum tipo de vício que aprisiona o seu lar, que traz tristeza para sua casa. Coloca isso diante do Senhor. Leia essas passagens, João capítulo 8, leia, medite em João capítulo 8, medite em Romanos no capítulo 6, traga um tempo, pare, pense com o Senhor, traga essa palavra para a sua vida, amém? O 13, encontrar a sua identidade e satisfação em Deus e não em coisas. Não em coisas do mundo, né? Aí é Salmos 37, versículo 4, 1 João 2, do 15 até o 17. Isso aqui é um pedido de gratidão. Peça ao Senhor para fazer o seu coração grato. Peça ao Senhor que você coloque seus olhos naquilo que Ele já abençoou você. Que você não fique fixado naquilo que você não tem. Aí quando fala aqui, ó, encontrar a sua identidade e satisfação em Deus. Quem você é em Cristo Jesus? Então quando você encontra isso, o seu coração fica grato. Quem que eu sou em Cristo Jesus? Eu sou filha, eu sou herdeira e co-herdeira. Se eu sou filha, eu sou princesa. Por que que eu fico me comparando a outras pessoas? Por que que eu fico olhando para aquilo que eu acho que eu não tenho? Sendo que eu tenho a herança eterna da vida eterna. O que eu vivo aqui neste mundo é só... não dá nem para falar que é um milésimo do que eu vou viver na eternidade com o Senhor. Senhor, traz em mim um coração grato. Faz em mim uma pessoa grata. Aí você vai estudar lá o Salmo 37, versículo 4. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Amém. E ore para a sua vida, para a vida do seu marido. Que o seu marido não fique angustiado, só olhando para aquilo que ele não tem. Às vezes a gente olha muito o marido assim, ele compra um carro novo, de repente aquele carro já não presta, já quer um outro carro, e ele nunca vai ficar feliz com carro nenhum. Porque sempre que compra um, já o olho dele já passa para o outro. Então isso em nós é um pouco de ingratidão. Quando a gente começa a olhar para o que a gente tem, para o que o Senhor deu para nós começamos a agradecer e a gente fica feliz. A gente entende que somos filhos e que Deus tem nos abençoado muito além daquilo que a gente merece. Isso traz descanso, isso traz alegria. Amém? Mais uma munição. Ler a palavra de Deus e permitir que a palavra oriente as suas decisões. Salmo 119, versículo 105, Mateus 7, do 24 ao 27. Então, que
que seu marido e você baseiem as decisões na palavra de Deus, naquilo que a palavra ensina. O que a palavra ensina? Ensina que nós devemos ser corretos, fazer o bem, tudo que é bom, verdadeiro, justo, que é isso que ocupa a nossa mente. Então que a gente pense coisas boas, que nós tomemos decisões corretas. Se eu tenho que vender uma casa, eu vou vender aquela casa pelo valor correto. Eu não vou superestimar a minha casa, né? E nem vou tirar o valor. Que eu tome as minhas decisões daquilo que o Senhor quer. Onde eu vou colocar os meus filhos para estudar? Que tipo de escola que eu vou colocar? Que tipo de ensinamento eu vou dar para os meus filhos? Né? Que tipo de decisão que eu estou tomando para a minha vida? Está de acordo ou não com a palavra de Deus? E aí você vai meditar nesses versículos, meditar nisso que eu estou te falando aqui. E você vai fazer a sua oração para a sua vida e para a vida do seu esposo. Amém? O 15 e última de hoje, ser fiel a Deus e deixar um legado forte para as gerações futuras. Então você vai ler lá João 17, capítulo 17, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8. Que tipo de legado você está deixando para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família? É importante você pensar nisso. Que memória que eles têm de você? Quando você partir deste mundo, o que as pessoas vão ter de memória a seu respeito? A respeito de seu marido? Que tipo de legado seu marido está deixando para os seus filhos? Seus filhos têm orgulho de falar meu pai e minha mãe? Ou eles têm vergonha? Então é importante que você medite nesta palavra e coloque essa questão em oração diante do Senhor. Amém? E glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento, por esse aprendizado. E que você possa anotar tudo isso aqui que eu falei, que isso aqui é muitíssimo importante, gente. Que a mulher entenda o papel que ela tem na casa. O papel da mulher de Provérbios, né? O papel da mulher auxiliadora, da mulher adjuntora, da mulher que fortalece o seu marido em oração, em exemplo, em postura. Então que nós sejamos essas mulheres. Mulheres que entendem o seu papel na sociedade, na sua casa, na vida do seu marido. Amém? Então, gente, usem muito essas munições. Façam um propósito com essas munições. Anotem, falem, Senhor, eu vou fazer um propósito de 15 dias de oração pela vida do meu marido. Coloca cada dia uma munição dessa. Jejuma pelo seu marido, ora pelo seu marido, ore a palavra pelo seu marido. Olhe as necessidades dele. Seu marido, como que ele está? Ele está bem? Como que ele está? Como que você tem cuidado dele? Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por esse tempo aqui. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha iluminar a mente das esposas. Que o Senhor venha iluminar a mente das mulheres. E que elas se levantem, Senhor, para orar pelos seus maridos. Leva, Senhor, este ensinamento a milhares de casas. As pessoas que estão necessitadas. Senhor, que as mulheres possam ouvir estas palavras e ter o seu entendimento aberto, Pai querido. Que não seja como ofensa, mas que seja, Senhor, como uma ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa entrar, Senhor, nesse lar, nessa casa, nesse casamento. Porque onde o Senhor entra, Senhor, a felicidade, ela é instalada. O Senhor renova, o Senhor restaura, o Senhor fortalece, o Senhor traz amor, o Senhor tira o medo, Senhor. Muito obrigada. Eu sei que o Senhor está fazendo isso agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E glória a Deus. Beijo e até o próximo.